Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. Hoje quero refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo, e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou na lei que apedrejássemos essas mulheres. Que dizes sobre isso? Perguntaram isso a fim de pô-lo à prova, para poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente, escreveu com o dedo na terra. Como eles insistiram, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. E essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vá e não voltes a pecar. Meus amigos, o texto de hoje fala sobre a mulher adúltera. Na antiga lei, que está lá em Deuteronômio, capítulo 22, a partir do versículo 22, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, para poder se situarem com essa situação, diz o seguinte: Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer, o homem que dormiu com a mulher e esta da mesma forma. Se uma virgem estiver casada e um homem encontrá-la na cidade e dormir com ela, conduzireis um e outro à porta da cidade e apedrejareis até que morram. A donzela, porque estava na cidade e não gritou, e o homem por ter violado a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Perceba que essa é a lei da antiga aliança. Uma lei rígida, uma lei dura, uma lei mais material, carnal. É lógico que o adultério é um pecado. A traição é um pecado gravíssimo, por sinal, muito grave. Porém, Deus não quer que nós matemos uns aos outros pelos seus pecados, mas que promovemos o perdão e a misericórdia. E por isso que Jesus Cristo, lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23, instituiu o sacramento da confissão. Se formos pegar aqui novamente, nós estamos em João 8, vamos um pouquinho lá para frente em João 20. Vocês verão que Jesus derramou seu Espírito, a terceira pessoa do Santíssima Trindade, sobre os apóstolos e lhes deu a ordem de: aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem não perdoares lhes serão retidos. Então perceba que Cristo perdoou o pecado dessa mulher. Nós sabemos que várias vezes Jesus curava e perdoava os pecados das pessoas, e os fariseus se escandalizavam com isso, porque como pode ele ser um homem e estar perdoando o pecado? E Jesus, sendo um homem Deus, né, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele instituiu isso também para a Santa Igreja, para a sua igreja, que os apóstolos e seus sucessores, os bispos, os sacerdotes, pudessem também perdoar os pecados. E que a igreja, meus amigos, ela tem a missão de continuar a missão de Cristo na terra, ser o corpo de Cristo na terra, ou seja, continuar a missão da cabeça.
Cristo é a cabeça, ou seja, ele é o centro. A igreja é os seus membros, que deve continuar a sua missão nesse mundo. E a missão de Cristo, qual que era? A tirar o pecado do mundo, inaugurar o reino de Deus. Então, nós devemos buscar a conversão de todo o coração e buscar levar os nossos irmãos, através do nosso testemunho, trazerem de volta para a casa do Pai. Essa mulher, ela estava desolada, ela estava próxima da morte, porque com toda certeza, se Jesus não estivesse ali, ela seria morta. E veja que os fariseus, eles eram tão mesquinhos que eles chamaram Jesus de mestre, dando um certo sinal, entre aspas, de submissão a ele, reconhecendo o seu senhorio. Porém, contudo, todavia, nós sabemos que não era bem assim. Eles queriam preparar uma armadilha para o Senhor, porque se Jesus falasse não apedrejem, eles iam acusá-lo de estar negando a lei de Moisés. E se Jesus falar apedrejem, eles iam estar alegando que Jesus era hipócrita, pois falava do amor e da misericórdia, mas não exercia essa misericórdia e esse amor. Então Jesus, contrapondo a todas as maldades dos fariseus, a todas armadilhas do inimigo, ele falou: olha, se alguém aqui nunca cometeu um pecado, pode atirar a primeira pedra. E veja que interessante. Todos foram se retirando, dos mais velhos aos mais jovens. Por que isso quer dizer para nós? A pessoa mais velha é aquela que tem mais vivência, mais experiência. Naturalmente, mais madura, uma maior consciência. Então, ao Cristo falar isso, essas pessoas viram que, aos poucos, tinham que se parar de se levar pela pura emoção e se guiar através da misericórdia. Pensar de maneira racional. Porque quem sou eu para condenar um ao outro se eu também sou um pecador? E veja que somente aquele que nunca pecou, nosso Senhor, ficou diante daquela mulher. Então, nós sabemos que Jesus, juntamente com a Virgem Maria, pela graça divina, são únicos que não cometeram pecado. Jesus, por ser Deus e verdadeiramente homem, e a Virgem Maria por ter sido a mãe de nosso Senhor. Para ela dar a luz ao Senhor Salvador, Deus a preparou, a reservou para ser a nova Eva, para ser a mulher de Apocalipse 12, versículo 1. Então, perceba que Jesus não condenou aquela mulher, mas deu-lhe uma vida nova. Assim também é todos nós. Muitas vezes o mundo joga na nossa cara os nossos erros, os nossos pecados. As pessoas muitas vezes vão dizer para nós: ah, mas você não era essa tal pessoa, você não era isso, você não era aquilo. Mas somente Deus sabe o que realmente se passou em nosso coração. E quando temos esse encontro com o Senhor e Ele muda a nossa vida, essa mudança é chamada por Jesus para ser uma mudança radical. Por isso que Jesus falou: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Por isso que devemos agir com misericórdia com aqueles que estão afastados. E a exemplo do Pai misericordioso, cuja reflexão já foi feita nesse canal, abraçar e acolher os irmãos que estão no caminho da perdição. Porque a salvação é para todos. Sabemos que Deus quer que todos se salvem, mas a porta da salvação é estreita. Por isso, hoje, agora, é o momento propício para voltar-se a Deus. Agora, a Quaresma, já estamos chegando na sexta-feira da Paixão. Se for essa sexta-feira agora, desta semana, hoje, que eu falo com vocês,
é terça-feira, de terça para quarta, dia 29. Se for essa sexta, dia 31, na próxima sexta, dia 7, é a Paixão do Nosso Senhor. Então, essa próxima semana, que será a Semana Santa, é a semana perfeita para cada um de nós fazer um bom exame de consciência e voltar-se a Deus. Meu amigo, minha irmã, bom, perfeito seria se todos nós fizéssemos, antes de dormir, um belo exame de consciência, refletindo sobre tudo o que aconteceu ao longo do dia, para lutar contra os pecados que cometemos e não voltar a cometer mais. Então, aproveite esse tempo, que é o tempo propício para isso, mas todo momento é propício, mas esse tempo em especial, procure um sacerdote, incomode o seu padre, o seu pároco, da sua comunidade, da sua paróquia. Reaproxime-se com Deus, confesse seus pecados e lute para não voltar a pecar mais. E assim como Jesus fez com essa mulher, coloque-se novamente de pé. Chegou o momento de parar de ficarmos caídos no chão, humilhados pelo pecado. É necessário ressurgir como um homem, como uma mulher nova, e se colocar de pé em prontidão para encarar esse mundo que muitas vezes parece que perdeu a esperança. Mas a esperança não se engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, conforme diz São Paulo na sua carta à comunidade de Roma, à Igreja de Roma, no capítulo 5, versículo 5. Que assim seja. Amém. E se você gostou dessa reflexão, curte, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. E convide um amigo, convide um irmão para seguir esse canal. Que Deus os abençoe. Amém.